Pai, eu quero te agradecer por cada dízimo, por cada oferta, por cada irmão, cada irmã que tem, Pai, entendido a sua bondade, a sua fidelidade, o quanto o Senhor é bom. Papai, nós sabemos que os céus estão abertos sobre as nossas vidas e eu quero declarar, ó Pai, na área financeira do meu irmão, da minha irmã, Papai, em meio a tanto caos de palavras, ó Papai, nós temos ouvido, Pai, tantas más novas sobre, não só sobre a nossa nação, mas o mundo, mas nós cremos no Senhor e cremos no sobrenatural e desde já eu declaro, não vai haver falta alguma na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, nos seus negócios, nas suas empresas, na sua conta bancária, em nome de Jesus Cristo. Eu trago a existência, Papai, o sobrenatural na área financeira, o sobrenatural nessas finanças, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, não vai haver falta alguma, como nos céus, ó Pai, não há escassez, assim eu declaro na vida do meu irmão, da minha irmã, jamais vai haver escassez, pelo contrário, abundância sim, abundância, os celeiros transbordando, ó Pai, porque essa é a promessa do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelos recursos que estão chegando também para esta obra maravilhosa, amém. Glória a Deus. Pai, queremos mais uma vez te louvar, te exaltar e também declarar nesse momento que a palavra do Senhor, a semente poderosa, ela vai cair num solo fértil, num solo onde irá produzir no mínimo 100 vezes mais na vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que estiverem nos assistindo nesse momento, ó Pai. Eu declaro essa palavra, ela não voltará vazia, mas fará aquilo para o qual ela foi designada, fará aquilo para o qual ela foi liberada, Pai. Assim eu creio, assim eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Quero compartilhar com você uma mensagem que tem como título: o próprio Deus nos deu poder e autoridade. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, diz assim o Senhor Jesus Cristo: eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O Senhor Jesus Cristo, uma outra versão, diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Nada, meu amado, minha amada. Nesse texto nós podemos ver a autoridade do cristão. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos mais e mais manifestar quem nós somos em Cristo Jesus. E nós vamos nesse momento conhecer a nossa posição, a nossa identidade nessa questão de poder e também de autoridade. O Espírito Santo de Deus diz que a autoridade do cristão, a minha e a sua autoridade, é o resultado de um decreto de Deus. Ouça, é de um decreto de Deus para os seus filhos. Você que me assiste, você crê que você é um filho de Deus? Glória a Deus. Sendo assim, você não é mais escravo do medo, amém? Esse decreto de autoridade é sobre todo o mal. Todo o mal, sobre todos os adversários, toda e qualquer adversidade, doenças, enfermidades, influências malignas, maldades humanas, contendas, circunstâncias, apostasias, falsos profetas, enfim, tudo isso que nós temos visto nesse tempo, no século 21, é isso que o texto ele está deixando bem claro, que um decreto de autoridade, um decreto de poder foi nos dado a mim e a você que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos nessa obra completa, que cremos numa obra consumada. Ele deu para os seus filhos. Se você é filho, se você é filha de Deus, creia nisso. Esse poder, essa autoridade está sobre a sua vida. É tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, que Deus decretou e disse que os seus filhos têm. Quando nós lemos nesse texto de Lucas 10, versículo 19, quando o Senhor deixa bem claro que Ele nos deu autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Diz o texto: e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Meu amado, minha amada, ouça isso. Não é a palavra do pastor Roberto, é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo que fala aos seus,
que está falando na minha vida, que está falando na sua vida, que está falando para essa casa, para aqueles que estão aí nos ouvindo e nos vendo. Ele fala aos seus depois de retornarem da missão que Jesus havia designado para eles. Jesus disse que estavam sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. E a pergunta que eu faço: algum deles morreu? Não. Por quê? Porque eles creram na palavra de Jesus Cristo. Eles creram na palavra de Jesus Cristo. Então é porque eles creram que eles voltaram felizes da jornada, felizes dessa batalha. Sempre que nós cremos na palavra de Jesus Cristo, não importa qual a missão que nós temos pela frente, mas o resultado é certo. Nós iremos voltar dessa jornada felizes, alegres, por causa da presença do Senhor nas nossas vidas. A presença de Jesus aqui, nesse momento, ele não pôde ir fisicamente com eles, mas eles foram com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele fala bem claro no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, as minhas palavras são espírito e vida. E a maioria dos cristãos imagina que essa autoridade dada por Deus é somente do pastor da igreja, mas isto não é verdade. Não é verdade, porque quando Deus falou isso, se referia a todos aqueles que viessem a crer na obra redentora, numa obra consumada, numa obra perfeita realizada por Jesus Cristo. Primeiro ponto dessa mensagem: um decreto. Um decreto. Disse também o profeta Isaías capítulo 54, versículo de número 13: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Numa outra versão diz: todos os filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Ouça, uma ordem foi expedida a nosso respeito como filhos amados. Ora, eu só posso ter paz se eu conhecer a minha posição espiritual. Muitos procuram dizer manter a paz. O mundo quer que as pessoas mantenham a paz, mas nós só podemos manter a paz. A pessoa só consegue manter a paz quando ela conhecer a sua posição. Se ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus, como que ela vai manter algo que ela não sabe? Então nós devemos manter a nossa posição espiritual. Se eu souber quais os decretos que Deus imputou à minha vida, veja o versículo 54 do próprio Isaías, capítulo 54, versículo 14, que diz assim: em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Versículo 15: se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que a atacar se renderá a você. Uma outra versão diz o versículo 14: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Ouça, meu amado, minha amada, veja que ainda que situações se levantarem contra as nossas vidas, diz o Senhor, Ele deixa bem claro que assim, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Veja que ele deixa bem claro, poderão suscitar contendas, é verdade, mas não procederá de Deus, jamais procederá de Deus, porque quem conspira contra ti, cairá diante de ti. No versículo 17 de Isaías 54, um texto com uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Ouça isso, veja, meu amado, minha amada, que promessa poderosa. Nenhuma arma forjada contra você, diga, nenhuma arma forjada contra a minha vida. Diga com fé, diga com clareza isso para você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara
o Senhor. Numa outra versão diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Veja, meu amado, essa é a herança dos filhos de Deus. Herança só tem validade quando eu posso desfrutar dela. Não basta eu saber que eu sou herdeiro, eu preciso desfrutar dessa herança. E essa herança já está disponível para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos tomar posse daquilo que nos pertence. Você conhece a história do filho pródigo, você conhece que está lá em Lucas 15, no versículo 29, que o irmão do filho pródigo, ele tinha uma herança, ele era herdeiro, e mais do que o seu irmão, porque segundo a tradição, como filho mais velho, ele tinha direito a uma parte maior da sua herança. Então, nós entendemos que ele tinha uma média de 60% da herança, e o filho mais novo, o irmão mais novo, 40%. Mas mesmo ele com uma herança maior do que o seu irmão, ele deixa bem claro, mas ele mesmo falou que nunca tinha matado nem um cabrito para se alegrar com os seus amigos. Veja, com a maior herança ele tinha, mas jamais desfrutando. Então não basta nós sabermos que somos herdeiros de Deus se nós não desfrutamos da nossa herança. Nós temos direito. Nós temos um direito que foi um decreto de Deus. Temos que entender, meu irmão, minha irmã, que o verdadeiro cristão que foi justificado em Cristo Jesus, ele está imune quando for atacado. Sim, nós estamos imunes porque, como ele é, nós somos assim também neste mundo. Ah, pastor, acho que fizeram uma macumba contra mim. Alguém pode estar pensando, alguém pode estar até falando: pastor, acho que alguém fez alguma macumba contra mim, contra o meu casamento, a minha empresa, armaram uma para mim, vai tudo de mal a pior. Quantas pessoas nós temos ouvido essa fala? E nós sabemos aqui, conforme esse texto, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Veja, é uma posição, é o entender a posição que eu me encontro, é entender a posição que eu estou, porque ele está jogando uma responsabilidade, ainda que as línguas se levantem contra nós em juízo, mas é nós que a condenamos. Nós condenamos como? Declarando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, declarando aquilo que, como filho, como filha de Deus que eu sou, eu tenho esse poder, essa autoridade para anular toda essa palavra que não condiz com a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixa bem claro esse texto: essa é a herança dos filhos de Deus, é o nosso direito, um direito que procede do próprio Pai. É assim que ele diz. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles. Veja, meu irmão, é Deus falando isso. Não é o pastor, é Deus falando. É uma palavra profética, uma mensagem profética para as nossas vidas. Veja, meu irmão, minha irmã, nenhuma, ou seja, em outra versão diz toda, é o mesmo, quer dizer, nenhuma arma forjada, ou toda arma forjada não prosperará contra você. Creia nisso, não vai prosperar. Ouça, nenhuma quer dizer nenhuma. Não me dá nenhuma margem para pensar que talvez, será, pastor, talvez, olha, vai que Deus, não. Nenhuma é nenhuma. Creia nisso, o próprio Deus está falando isso para a minha vida, para a sua vida. A arma, ou seja, a ferramenta, essa até pode existir, está sendo preparada talvez contra a minha vida, contra a sua vida, mas ouça, meu irmão, minha irmã, ouça com atenção, ouça com entendimento. Esta arma pode significar uma doença, pode significar um pânico, um vírus, esse medo, essa escassez, essa tristeza, essa depressão, essa opressão, esse divórcio, não prosperará, não terá êxito contra a minha vida, contra a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? É isso, é dessa forma que o nosso Pai, Ele fala conosco. Deus seja glorificado por isso. A própria mão de Deus, o próprio Deus, Ele em nossa defesa, hoje, Ele vai afastar em nossa defesa qualquer mal que intente contra a nossa vida, sejam ataques verbais, sejam confusões armadas, doenças. Ouça, meu irmão, todas fracassarão. Todas já estão fadadas ao fracasso. Creia nisso, meu amado, minha amada, ouça, ninguém que intente contra a tua vida vai sair impune.
No Salmo 91, versículo de número 13, diz o texto, Salmo de número 91, versículo de número 13: você, ouça, você, eu, você, Deus falando para a minha vida, para a sua vida, que temos, um encontro, que tivemos um encontro com Cristo, uma vida transformada. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? O que são essas áspides, essas serpentes? O que são esses leões aqui assim? São todos os poderes espirituais do mal. Tudo que nós vemos nos nossos dias que vem contra as pessoas, o próprio Deus deixa bem claro que somos nós que vamos pisar. Alguém pode pensar, pastor, mas eu, pastor? Sim, você, meu irmão. Ouça, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, é com você que Deus ele está falando. É a responsabilidade de pisar o leão, a áspide, ou seja, todas essas situações que vêm contra as nossas vidas. Nós somos os responsáveis. Não esperem das pessoas que não creem em Deus. Não esperem de governos, não esperem de pessoas que talvez nem conheçam esse Deus que você conhecemos. A palavra está deixando bem clara, a responsabilidade de pisar, a responsabilidade de declarar na minha casa, na minha família, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. O que são essas serpentes? Então são todos os poderes malignos, todas as obras das trevas. Nós somos filhos, você é filho escolhido de Deus, você foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Você precisa crer nessa palavra, nessa verdade, porque fala a seu respeito. Veja em Marcos capítulo 16, versículo de número 18: pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Ouça, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Eles ficarão curados. Veja, meu amado, minha amada, que poder e autoridade o Senhor concede a mim e a você. Aqueles que creem na palavra dele, aqueles que creem na obra perfeita. Nós temos que crer que houve um decreto de Deus. Houve um decreto de Deus, um decreto de autoridade e proteção para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, meu trabalho, ou seja, aquilo que diz respeito à nossa vida. Agora, se eu não conhecer essa autoridade que me foi dada, e é muito importante, foi nos dada, não será nos dada, ela já foi dada. O próprio Jesus, ele deixa bem claro, como eu falei no início, eis que vos dei. Algo que já aconteceu. Então, se eu não conheço essa autoridade, esse poder, infelizmente, muitos irmãos que estão aí na face da terra, um número é grande, ainda não conhecem esse poder, essa autoridade. E assim, dessa forma, quando eu não conheço esse poder, essa autoridade que me foi conferido, eu acabo sofrendo derrotas, acabo enfrentando enfermidades, opressões, desilusões, muitas quedas. Dificilmente eu vou andar na perfeita vitória. É isso que a gente começa a entender, porque muitos não conseguem viver aquilo que a palavra diz, porque não creem naquilo que já está sobre a sua vida, não creem porque não exercem esse poder e essa autoridade. É tempo, mais que tempo, de nós como irmãos em Cristo, como cristãos, usarmos, manifestarmos essa autoridade e esse poder. Mas pastor, infelizmente um decreto foi dado em relação à minha vida, mas se eu não creio, se eu não recebo, como que eu vou exercer esse poder? De que forma esse poder vai ser exercido, manifestado, se eu não creio? Eu preciso crer, eu preciso tomar posse verdadeiramente daquilo que me pertence. Então não vai ser no grito, não vai ser no berro, nem na ameaça, mas no conhecimento de Deus e da sua palavra. Amém? Segundo ponto dessa mensagem, não é segundo a carne, não é segundo a carne. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 ao versículo de número 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então veja bem claro nesse texto, temos falado em algumas outras mensagens que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, embora nós andamos como homens, mas a nossa luta é diferente, a nossa luta é diferente. Então nós precisamos entender bem claro que não é segundo a carne, ou seja, nós não reagimos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nós anulamos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então Deus nos colocou como autoridade em nós, colocou-nos essa autoridade por um decreto que partiu da parte dele, e ele deixa bem claro que nós exercemos esse poder, essa autoridade, mas não de uma forma humana, não é de uma forma lutando como as pessoas estão nesse tempo, e nós temos que estar orando como igreja para que não se torne um caos no mundo, principalmente pelas pessoas não saberem quais as armas usar para combater isto que quer vir destruir as pessoas, está ceifando milhares de vidas em todo o universo. Então é muito importante para você, meu amado, minha amada, entender que a nossa luta não é carnal. A nossa luta não é carnal. Não se deixe levar por palavras, não se deixe levar por notícias. Ouse, manifeste quem você é, mas da forma correta, da forma que o nosso próprio Pai nos mostra bem claro. Embora nós vivamos nesse mundo, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Existem dois padrões de luta, o padrão humano e o padrão espiritual. A nós cabe o padrão espiritual, e o padrão espiritual, ele deixa bem claro, é que assim, que as armas com as quais lutamos, a nossa arma é a oração. Então você está, e nós estamos nesse tempo que estamos aí praticamente impossibilitados, ou pelo menos debaixo de um decreto para que a gente fique nas nossas casas, não fique se movimentando tanto. Então é uma oportunidade muito importante para nós como igreja, para você marido, você pai, você mãe, você esposa, filhos, poder ter tempo na sua casa. E você tem, o que mais nós temos nesse tempo agora é tempo. É tempo para nós podermos orar, é tempo para buscar a Deus, é tempo para podermos meditar na palavra dEle, é tempo para nós nos tornarmos mais íntimos dEle, porque nós temos esse tempo. Então use esse tempo em favor dessa cidade, use esse tempo em favor da nação, use esse tempo em favor de tantas situações que querem destruir os lares, que estão destruindo, que estão vindo para prejudicar, né, esse tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então ouse lutar, lute conforme a palavra, e deixa bem claro, nós destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, amém? Então Deus Ele colocou em nós essa autoridade pelo decreto da parte dEle, deu-nos armas poderosas e nós temos que saber usá-las, porque senão não servem para nada. Terceiro ponto é segundo a sua força. Terceiro ponto da mensagem é segundo a sua força. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 11 até o versículo de número 13. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Ouça, sendo fortalecidos, não enfraquecidos, mas sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Ouça, meu irmão, minha irmã, Ele te tornou digno, Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou. Ele já nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja que palavra poderosa, que palavra tremenda que o Senhor, que o apóstolo Paulo, ele fala para a minha vida e para a sua vida, sendo fortalecidos, meu irmão, minha irmã.
O mundo pode estar enfraquecido, mas eu e você, nós somos tirados desse mundo, nós somos tirados desse reino e fomos transportados para o reino de paz, de justiça, de alegria, o reino de luz. Ele deixa bem claro aqui assim nessa palavra. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, não é com uma medida pequena, mas com todo o poder, de acordo com o que, pastor? De acordo com a força da sua glória, falando do próprio Deus aqui assim. Como é que um cristão que é fortalecido com todo o poder pode ser derrotado? Uma pergunta que eu faço para você. Ouça, veja o texto, confira a palavra de Deus. Ele está deixando bem claro aqui assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Veja, meu irmão, minha irmã, como que um crente, como que um cristão que é fortalecido com todo o poder pode ser derrotado. Não tem como, não existe margem. É porque se alguém tem sido derrotado, porque não sabe disso, ele desconhece, ouça, ele desconhece a autoridade que lhe foi dada. Por não conhecer, por estar desconhecendo aquilo que lhe foi dado, ou seja, ele corre o risco de ser derrotado. Mas você conhece essa autoridade, esse poder que está sobre a sua vida. Por isso você está sendo fortalecido, não enfraquecido, amém? Você não é o que fala, ouça, nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Não somos o que falamos, mas aquilo que nós fazemos. O grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer o que você sabe. Essa é a questão. O problema não é saber o que fazer, mas fazer o que nós sabemos que temos que fazer. Esta é a questão. Quantos de nós, talvez, já ouvimos sobre essa mensagem, já temos ouvido sobre esse poder, sobre essa autoridade, mas nem sempre temos vivido dessa forma. E não só nessa questão, mas em tantas outras questões. Por que não fazemos o que sabemos ser certos? Por que eu não faço aquilo que eu sei que é certo? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você não faz aquilo que você sabe que é certo? Certo em relação ao seu casamento, certo em relação aos seus filhos, certo em relação à sua família, certo em relação à nação, como cidadãos celestiais que nós somos, certos? Por que nós não fazemos aquilo que é certo se nós sabemos, se nós temos esse conhecimento? É importante nós meditarmos sobre isso. O grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer o que você sabe. Então, muitos não fazem aquilo que sabem que é certo, porque falta conhecer esse poder. Mas é tempo, eu declaro que a partir de hoje, eu creio que muitos já têm exercido esse poder, mas aqueles que ainda não têm exercido esse poder, vão começar a exercer mais esse poder sobre as situações que envolvem a sua vida, amém? Então, se Deus só nos dissesse qual é a sua vontade, ou se Deus apenas nos dissesse qual somente era a sua vontade, a gente ficaria frustrado e até esmagado por isso. Mas Deus não apenas revela a sua vontade, mas também nos capacita. Ele já nos capacitou, Ele me capacita a mim, a você, com poder para realizar. Não basta nós somente conhecermos a vontade de Deus, mas o importante é conhecer a vontade dEle, saber que Ele já me capacitou, Ele já te capacitou para realizar a vontade dEle. E essa é a vontade dEle, que nós sejamos luz nesse mundo que jaz no maligno. Quantas situações, quantas notícias que você tem ouvido nesse tempo, meu irmão, não é por acaso, minha irmã, não é por acaso. Ouça, faça a diferença nesse tempo que se chama hoje. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a força da sua glória, ouça isso, muito importante, porque às vezes a gente passa por cima de algum versículo e não medita sobre ele, mas quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre a força da sua glória, ele está dizendo bem claro que assim, significa que é o reflexo de todos os atributos de Deus. Não são quaisquer, não são alguns, mas quando o apóstolo Paulo está falando aqui assim sobre a força da sua glória, isso significa que é o reflexo de todos os atributos
de Deus. Veja, é dessa forma que nós somos fortalecidos, e o reflexo de tudo que Deus Ele é: maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, soberano, todo-poderoso, que é a nossa cura, que é a nossa bandeira, o nosso general, que nos sustenta em todo o tempo. Ele é o nosso provedor, Ele é o esplendor máximo. Meu irmão, minha irmã, ouça, esse é o esplendor máximo de Deus na sua manifestação gloriosa. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre da sua força da sua glória. Contém todos os atributos. Eu coloquei só alguns aqui assim como exemplo, mas você pode procurar na Bíblia Sagrada, existem muitos outros atributos, mas num contexto geral é tudo que Deus Ele é. Tudo que Ele representa está nessa força da sua glória. Mas que poder é esse, pastor? Como que ele se manifesta? Esse poder se mostra bem diferente da força que o mundo admira. Esse poder, ele se mostra bem diferente da força que o mundo admira. Caracterizam-no não a valentia, não a bordoados, punhos batendo na mesa, mas ao contrário, a paciência e a longanimidade. Disse mais: dando graças ao Pai. Veja, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, dignos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Portanto, essa força, esse poder, essa autoridade nos torna perseverantes, longânimos, alegres, dando sempre graças ao Pai. Tenha esse tempo que nós estamos aí, né, mais reclusos nos nossos lares. Tire por hábito todos os dias, em todo o tempo, dando glória a Deus, graças a Deus, agradeça a Deus. Pastor, alguém pode estar pensando ou perguntando: mas como dar graças a Deus se eu estou em casa, se eu estou impossibilitado de trabalhar, se eu estou deixando de receber o meu salário, de ganhar dinheiro, de ter contato com as pessoas? Como que eu vou dar graças a Deus? Sim, esse é o momento de nós darmos mais e mais graças a Deus, porque essa situação é uma situação que é passageira, uma situação que já foi, ela já foi. Creia nisso, dê graças a Deus porque você está guardado, dê graças a Deus porque os céus estão abertos sobre a sua casa, dê graças a Deus porque você é cuidado pelo Senhor. Lembra lá de Gósen, lá quando o povo estava lá no Egito? Veja quantas pragas, quantas situações lá no Egito, mas ali naquela terra onde o povo de Deus estava, nada os atingiu. Em todo o tempo eles foram guardados, mesmo quando o Egito estava em trevas, na noite de trevas, mas ali em Gósen havia luz, ali havia presença, ali a manifestação da glória de Deus. Eu declaro na sua casa, da sua casa é um Gósen, um lugar da presença de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus, da glória soberana de Deus se manifestando ali. Creia nisso, dê graças a Deus, glorifique a Deus de manhã, no meio-dia, tarde, à noite. Passe o tempo agradecendo a Deus, não passe um tempo compartilhando notícias falsas, notícias que não geram vida, não geram saúde, não são boas novas, mas compartilhe aquilo que dá graças, aquilo que glorifica a Deus. Amém? Veja o versículo 13 uma vez mais: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino de autoridade, de poder, que começa pela igreja. A igreja não é formada por um grupo de pessoas fracas, de pessoas raquíticas, derrotadas. Ouça isso. A igreja, muitos estão falando: fecharam as igrejas. Não, a igreja, meu irmão, a igreja, minha irmã, somos nós, somos eu e você. Fecharam, impossibilitaram, deixaram prédios vazios, mas nós não estamos vazios, porque nós somos a igreja, um reino de autoridade. Veja 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, versículo 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ouça isso, grave isso, algo que Deus tem me mostrado nessa semana. O reino de Deus aqui não está se falando de algo que é físico, mas é algo que está dentro de nós, algo que está dentro da minha vida, da sua vida. Está falando de Jesus. Pastor, como assim está falando de Jesus? Sim, veja em Lucas capítulo 17, versículo 20 e o versículo de número 21.
Lucas 17, versículo 20 e versículo 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui ele está, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Numa outra versão deixa bem claro, o reino de Deus está dentro de você. Meu irmão, ouça, veja bem claro essa palavra que assim, quando diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder, ele está dizendo bem claro, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Veja Lucas 11, versículo de número 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, Jesus falando, as pessoas que estavam questionando se o reino havia chego já, ele deixa bem claro, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou na vida daqueles que creem em Jesus. Quando você crê, quando você confessa, quando você reconhece a obra perfeita na cruz do Calvário, o reino de Deus, ele entra e faz parte, começa a fazer parte da sua vida e jamais deixará de fazer parte, amém? Voltando a Colossenses 1, versículo de número 11, diz o texto, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui assim, ele pede nessa oração poder sobre poder, poder sobre poder, ouça isso, ele está falando de dunamis, que seja, ou significa dinamite, dinamite você sabe, o poder de uma dinamite, de atravessar rochas, granito, quebra as resistências mais severas possíveis. Veja que o apóstolo Paulo está falando de poder sobre poder, ele está falando de dunamis, de dinamite, e esse poder que ele está falando aqui é um poder ilimitado de Deus. Veja, um poder, não é qualquer poder, às vezes a gente confunde, Deus não me deu um poder, não, ele nos deu um poder, o poder ilimitado de Deus, o poder que criou o universo, todo o universo foi criado através desse poder, e também é um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Veja, desse poder que o apóstolo Paulo está falando, que ele nos deu esse poder. Não é qualquer poder, meu irmão, ouse usar esse poder a teu favor. Ouse usar esse poder em favor da nação, em favor da cidade, em favor dos governantes, em favor das pessoas que estão aí, que foram atingidas por essa doença, por esse vírus. Ouse usar esse poder para manifestar a glória de Deus. Ou seja, esse poder, meus irmãos, esse poder está à disposição da igreja. Ele foi nos dado, é nós acessarmos, é nós manifestarmos esse poder que nós vamos nos alegrar. E quanto que nós vamos nos alegrar? Muitos leem os feitos de Jesus, os feitos dos discípulos, se alegram, se fosse eu, se eu tivesse naquela situação. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Nós estamos vivendo um tempo privilegiado, que esses apóstolos, que esses homens, essas mulheres de Deus que viveram no passado gostariam de estar vivendo, e nós somos os privilegiados para viver nesse tempo, onde nós vamos ver essa manifestação como nunca antes, da grandeza, do poder de Deus. Ou seja, esse poder está à nossa disposição, está disponível para mim e para você, amém? Colossenses 1, versículo 24, diz o apóstolo Paulo, Colossenses 1, versículo de número 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Paulo está falando a favor do seu corpo que é a igreja. Eles deixam bem claro, a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. O apóstolo Paulo também está falando nesse texto de Colossenses, ele fala nessa oração sobre Kratos, ou seja, o poder daquele que governa o universo. Aquele que está sentado no trono, que dirige as nações, é o mesmo que capacita a viver a vida, viver de uma forma vitoriosa. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo de número 2, versículo 6. Deus, ouça, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus, meu irmão, minha irmã, Deus te ressuscitou. Deus me ressuscitou porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Pastor, para que Ele nos fez assentar em lugares celestiais? Para para nós exercermos a autoridade que Ele nos deu, por decreto divino, autoridade que não está, ou seja, muitos acham que a autoridade, hoje mesmo eu vi ainda um absurdo até na questão de álcool gel, né, em lugares aí vendendo, assim, em lugares que eu digo até, infelizmente, em templos aí assim, né, botando lá bem claro um álcool, né, com valor exorbitante, e dizendo bem claro, precisa pagar um sacrifício, precisa fazer um sacrifício para alcançar aquilo. Veja, meu irmão, a autoridade não está no paninho, não está no suor, não está no cajadinho, não está na vassoura ungida, no sabonete que tira todas, entre aspas, as impurezas. Não está ali a autoridade, não está nessas coisas que as pessoas têm pago fortunas, mas ele deixa bem claro no texto, Ele me fez assentar. Ouça, quem se assenta nesse contexto, se assenta para exercer governo. Jesus se assentou porque Ele cumpriu a obra, Ele cumpriu com aquele propósito para o qual Ele veio. Nós se assentamos com Ele nessas regiões celestiais. Se assenta, meu irmão, não para ficar descansando, não é se assentar simplesmente agora para cruzar os braços e não fazer mais nada. Se assenta numa posição de governo, numa posição de descanso, se assenta para manifestar, ou seja, para reinar, para governar e não ser governados. Ouça, nós nos assentamos, nós nos fomos colocados numa posição de governo, uma posição de reinar, de governar, não ser governados. Não ser governado pela crise, pelo medo, pelo pânico, pela depressão, pelas enfermidades, pela escassez, pela violência, pelas mentiras, pelo engano. Meu irmão, minha irmã, ouça, acorde, desperte. Nós nos fomos colocados numa posição para exercer governo e não sermos governados por essas situações que nós nos deparamos em cada momento. Quando Deus ele cria Adão, Deus o coloca, Ele o fez assentar no jardim, ou seja, nas regiões celestiais, para governar sobre a terra, as águas, os animais e todas as espécies. Veja em Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. Gênesis 1, versículo 24 e 25, diz assim o texto: E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ou seja, Deus cria o homem segundo a sua imagem, coloca ele no jardim, né, que não era só um mar de rosas, mas era rodeado também por desafios. E isso para que ele, ou seja, para que nós venhamos entender que nós precisamos depender de Deus para governar. E ele, Adão, ele não era um gigante, mas ele tinha autoridade e grandes desafios, né, nessa situação que ele estava, nesse contexto que ele estava inserido. Ele foi colocado no jardim, mas a floresta tinha suas provas, também tinha os seus troféus. Nada lhe seria entregue sem conquista e sem pagamento de seu preço. Eles, com certeza, tiveram êxito em muitas áreas, mas numa onde eles não exerceram autoridade, eles sofreram baixas, tiveram prejuízo. Você sabe, na questão onde eles não exerceram autoridade, eles acabaram tendo um grande prejuízo, e não somente eles, mas toda a raça humana veio ter um grande prejuízo por uma única área, naquele contexto que eles não exerceram o poder e a autoridade. Ou seja, a situação estava naquele contexto, que eles estavam lá inseridos no jardim, e Deus havia falado bem claro: dei autoridade, eu dei poder para vocês exercerem. E no lugar onde eles não exerceram, eles acabaram tendo um grande prejuízo, né? Aonde não se exerce autoridade, acaba se tornando escravo desse. A serpente era uma besta fera, Adão e Eva tinham poder para dominar esta, não analisaram e acabaram dando ouvidos e acabaram tendo um prejuízo. Romanos 6, versículo 16, o apóstolo Paulo ele fala bem claro: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então veja que o apóstolo está falando: se vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, ou seja, não dominam, acabam sendo dominados, acabam se tornando escravos daquele quem obedece, escravos do pecado. E quando se trata do escravo do pecado, é que assim, não está falando de simplesmente um ato, mas também da natureza que leva à morte. Ele deixa bem claro: agora, quando eu ouço a palavra, quando eu me movo na palavra, eu me movo na justiça, nesse estado perfeito de Deus. Todo cristão tem autoridade e este foi fortalecido com poder. Os anjos, meu amado, minha amada, os anjos sabem que o cristão tem essa autoridade e poder. Quando você entra no seu carro, quando você sai da sua casa, quando você vai para a sua empresa, para o colégio, para a faculdade, enfim, aonde você está indo, e você diz, quando você dá ordem aos anjos para que eles protejam você, eles sabem quando você exerce essa autoridade, eles sabem quando você exerce essa autoridade para guardar a tua casa, para guardar os seus. O inferno, ele sabe, meu irmão, minha irmã, ouça, os anjos sabem quando vocês exercem esse poder, o diabo, o inferno, eles também sabem quando nós exercemos esse poder. Eles sabem bem claro, é que assim, ele deixa bem claro: o inferno sabe quando você diz: nenhum mal me sucederá. Ouça, o inferno, ele ouve, ele treme quando você, um homem, uma mulher de Deus, deixa bem claro, quando você declara: nenhum mal me sucederá. Você está dizendo ao inferno: inferno, você não pode me tocar. Portanto, o mundo e Deus sabem quem é que usa essa autoridade, quem é que crê. Tanto o mundo, próprio Deus, ele sabe quem usa essa autoridade. Não deixe de usar essa autoridade, manifeste essa autoridade. A maioria dos cristãos, infelizmente, vivem como derrotados. Eu creio que não é o seu caso. Mas se você tem vivido assim, o tempo terminou, o tempo é de você viver mais que vencedor. Então parece que são órfãos frágeis e não são dotados dessa autoridade, porque a desconhecem. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, Jesus falou: e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele voltou. João 17, versículo 23, João 17, versículo de número 23, diz o texto: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo, veja, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nós somos um espírito com o Senhor. Logo, eu não posso me sentir frágil, órfão, gafanhoto, pó, pequeno, menor, raquítico, não tem como. Se nós somos um em Cristo, meu irmão, minha irmã, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de se ver, veja-se como Deus, Ele te vê, amém? Então muita gente canta vitória, mas a realidade da vida que vivem é outra. Em Oséias 4,6, o profeta diz: o meu povo está sendo, como está sendo destruído, não por falta de dinheiro, não por alguma doença, não por causa de um governo, não por causa de situações, não. Ele deixa bem claro: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimentos. A ignorância, ela mata muito mais, destrói muito mais do que essas outras circunstâncias que a gente vê bem claro. Então, o exercício da autoridade começa com conhecimento. Último ponto dessa mensagem: conhecimento. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 8, diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, como que uma pessoa ela pode curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, se ela não souber que ela tem esse poder dado por Deus? Veja
que Jesus estava falando para os discípulos, mas a mesma mensagem, ela faz parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, da minha vida e da sua vida. Nós temos esse poder, nós temos essa missão agora para podermos manifestar o reino de Deus. Em Lucas 10, versículo 17, os 72 voltaram alegres e disseram, eles voltaram dessa missão: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles regressaram, diz um outro texto, possuídos de alegria, possuídos de grande alegria. Todo mal, meu irmão, minha irmã, todo mal tem que se submeter diante da sua vida. Se você crê em Deus, se você tem esse conhecimento, ouça, nós não lutamos com um inimigo que é mais que vencedor, nós lutamos com um inimigo que já foi derrotado. Então creia nisso, que todo o mal, ele precisa se submeter diante da sua vida. Se você crê em Deus, se você tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, se você crê nessa obra completa, se você tem esse conhecimento, na cidade, as serpentes, escorpiões, são adversidades, são doenças, são essas crises, são pessoas energizadas pelo inferno que se levantam contra a nossa vida. Em João 14,14, o apóstolo João ele está falando aqui assim, usando nesse texto: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Veja o que Jesus ele está dizendo aqui assim no Evangelho de João: e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Uma outra versão diz: para que o Pai seja glorificado. Seja glorificado. Então você, em Tiago capítulo 4, 2, também diz: cobiçais, vocês cobiçam essas coisas, mas não as têm. Matam em inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Vós não tendes porque não pedis. Diga a Deus o que você deseja, coloque para Deus a sua situação, traga à existência aquilo que já te pertence, declare em nome de Jesus Cristo. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, aproveite esse tempo, declare, traga à existência provisão, abundância, milagres, prodígios, maravilhas. Diga: eu recebo isso em nome de Jesus Cristo. Diga: Pai, eu recebo aquilo que Cristo conquistou na cruz, que é direito meu. Eu recebo a provisão, na minha casa não vai haver falta, não vai haver escassez, não vai haver doença. Declare isso, traga a existência, é direito teu, meu irmão, é direito seu, minha irmã. Ouse usar essa autoridade, meu irmão, minha irmã. Essa autoridade, ela já te pertence, ela já está na sua vida, amém? Já está, e se ela já está, ou seja, te pertence, use ela, pelo amor de Deus, use essa autoridade, use esse poder. Não deixe que o inimigo fique dando as cartas, fique mostrando o que fazer, caminhe por aqui, façam isso, façam aquilo. Não, ouse usar esse poder e autoridade em favor da sua vida. Nós não fomos postos para imitar absolutamente ninguém, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o mundo, não são as pessoas, nós temos alguém para nós seguirmos, olharmos e caminharmos firme. 1 Coríntios 11, versículo de número 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso espelho, meu irmão, minha irmã, é Cristo. É Ele que nós devemos imitar. Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo de número 14. Pois é a serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Não, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ao contrário, revistam-se de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Quando eu deixo a minha carne desejar uma concupiscência, eu estou imitando o diabo, eu estou dando lugar ao maligno. Por exemplo, quando um cristão, às vezes desesperado por causa de uma doença, uma adversidade, começa a dizer: ó Deus, leva-me. Veja,
Veja que Paulo está falando, revistam do Senhor Jesus Cristo. Quando deixo me levar pela carne, pelo sentimento, uma concupiscência, estou dando lugar às trevas, estou dando lugar ao maligno. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes desesperado por uma situação, uma adversidade, começa a dizer, Deus, leva-me. Isso não é uma declaração de confissão de autoridade. Ouça, quantos têm desistido de viver? Quantos que numa situação adversa diz, Deus me leva, é melhor me levar do que eu enfrentar? Meu irmão, minha irmã, isso não é uma confissão de autoridade, não é. Não é uma confissão de autoridade. Quando a pessoa diz, Senhor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um abatido, eu sou pó. Meu irmão, minha irmã, esse tipo de confissão é imitar as trevas, é imitar o diabo. Ele é derrotado, ele é fracassado, ele não pode, ele já foi, ele já não é mais. Então, quando nós temos essas confissões que saem da nossa boca, é o mesmo que imitar as trevas. Não imite as trevas, imite Jesus Cristo, seja aquele que resplandeça a glória de Deus. Diz o Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ela é. Assim ela é. É dessa forma. Se eu crer que eu tenho autoridade que Deus decretou sobre a minha vida, é aquilo que eu serei, é aquilo que eu sou. Se eu creio que eu tenho essa autoridade que Deus decretou através do decreto dele em favor da minha vida, da sua vida, sobre mim, sobre nós, é aquilo que nós somos. Se eu me imaginar como um pobre, miserável, fracassado, é isso que eu serei. Veja que o Jó fala no capítulo 3, versículo 25, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Veja, o que ele temia, como ele imaginava, isso acabou acontecendo sobre a sua vida. Se eu não uso da autoridade que eu tenho, se eu não confesso essa autoridade, se eu não a pratico, se eu não me atiro com essa autoridade, o que eu temo acaba me sobrevindo. O que eu receio é o que infelizmente pode me acontecer. Veja no versículo 25, mais uma vez, aquilo que eu temia, aquilo que eu imaginava me sobreveio. Se eu tenho uma prova, se nós temos alguma prova para fazer, declare que você vai ser mais que vencedor. Você já é, e você terá uma conquista, você terá um lugar privilegiado. Mesmo, pastor, eu preciso fazer uma prova na faculdade, uma prova para um novo emprego. Tem tantos mil candidatos, são centenas de candidatos. Não importa quantos candidatos tenha, se você crê naquilo que Deus depositou sobre a sua vida, você vai ter o melhor lugar, a melhor posição. Creia nisso, a melhor vaga, a melhor posição, ela te pertence. Amém? Mas é preciso crer e confessar com fé. Portanto, a quem Deus decretou essa autoridade, não pode usar uma confissão que profetize a sua derrota. Pastor, eu não aguento mais. Essa é uma má confissão, meu irmão. Não pode. Pastor, mas é que o senhor não sabe a minha situação. Meu irmão, eu não conheço a situação, mas Deus conhece a sua situação e Ele sabe o que Ele tem para a sua vida, mas você precisa ter uma boa confissão, a confissão de quem você é. Pastor, não tenho forças para ir adiante. Meu irmão, isso é outra má confissão. Não tem, não pode, estou arrasado, isso é uma má confissão. Não mereço ser feliz, outra má confissão. Não consigo sair do fundo do poço que me meti, isso é outra má confissão. É alarmante, porque confessar morte e derrota é alarmante. É a mesma coisa que você está declarando, confessando derrota, morte na sua vida. Deu esse tempo, acabou esse tempo. É tempo de nós manifestarmos quem nós somos. Amém? Então eu gosto de ver também a atitude dos espias que foram ver a terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. Veja em Números 13, versículo 33, diz o texto também, vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Veja, eles estão declarando uma má confissão. Eles eram príncipes, foram enviados para espiar uma terra que Deus havia dado para eles, mas eles confessaram, tiveram uma má confissão, disseram que eles, aos seus próprios olhos, eram como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que é o povo de Deus, cheio da glória, cheio de vitória, olhava para os gigantes e dizia, nós somos gafanhotos. Nós somos gafanhotos. Mas Josué e Calebe disseram sobre a ação do poder de Deus saindo deles. Sim,
Nós vamos entrar, nós vamos conseguir, nós vamos comê-los como pão, nós vamos entrar, a terra é nossa, a terra nos pertence, enquanto os outros 10 disseram, nós somos como gafanhotos, e Deus disse, por causa dessa má confissão, eles não entraram na terra prometida, por causa de uma má confissão. Por causa de uma má, não for por causa dos gigantes, não for pelas adversidades, mas por causa de uma má confissão, eles deixaram de usufruir essa terra. Eu creio que de repente Deus possa estar olhando para nós e dizendo, onde está a igreja vitoriosa? Onde estão os meus filhos? Onde estão os meus filhos? Onde está esse filho, essa filha, esse homem, essa mulher que me pertence? Deus, Ele está olhando para a minha vida, Ele está olhando para a sua vida, Ele nos vê, Ele nos acompanha, Ele está olhando e declarando, talvez Ele possa pensar, onde está a minha igreja agora? Jesus, Ele deu a vida por cada um de nós, e talvez Ele esteja olhando para cada um de nós, esperando a manifestação, não de uma confissão de derrota, mas a confissão daquilo que nós somos. Onde estão aqueles que são os meus filhos, que vivem uma vida triunfante? Meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, me assistindo, enquanto você não se apropriar desse decreto e não tomar posse dessas verdades, a sua vida vai ter altos e baixos. Outrora você está em cima, outrora você está embaixo, outrora você está feliz, outrora triste, derrotado, fracassado. Meu irmão, não é essa a palavra de Deus para a minha vida. Ele deixa bem claro que Ele nos colocou como cabeça, como governo. Ele deixa bem claro, estarás sempre por cima. Essa é a nossa posição, jamais mudou diante do nosso Pai. Amém? Então, você precisa conhecer essa verdade, tomar posse e usar essa verdade. Vamos concluir, em 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus, meu amado, minha amada, triunfou sobre os principados, sobre potestades, e ouça bem, meu amado, minha amada, nós, como filhos de Deus, amados que somos, também fomos amados, somos transformados para também podermos triunfar sobre toda e qualquer situação que venha de encontro às nossas vidas. Ouça isso, é muito importante, que quantas coisas são da parte dessa autoridade e poucos acabam crendo. Ele deixa bem claro, o apóstolo João, maior, nunca imagine que menor, mas sempre maior é o que está em nós. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está na sua vida, Ele está aí juntos. Você que está me vendo, você que está ouvindo, participando dessa celebração, Ele está com você. Ouça, é maior quem está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nisso. Que diremos, pois, essas verdades? Se Deus Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Declare isso na sua casa, declare com fé, declare crendo na palavra. Se Deus é por você, se Deus é pela sua casa, se Deus é pelo teu casamento, se Deus é pela sua empresa, se Deus é pela tua saúde, se Deus é por você, quem vai ser contra você? Quem? É uma pergunta, ou seja, não existe alguém que possa ser maior do que Deus. Deus é soberano em tudo, em todos. Agora eu preciso ter essa confissão. Deus, Ele é por mim, Deus é pela minha casa, Deus é pelos meus filhos, Deus é pelo meu casamento, Deus é pela minha empresa, Deus é pelas minhas finanças. Sim. Então, quem vai poder ir contra essa promessa, essa palavra? Vamos como igreja, meu irmão, minha irmã, investir um tempo manifestando essa autoridade que nos foi dada. Aproveite, mais uma vez, eu quero focar nisso, aproveite esse tempo, medite na palavra, medite, mergulhe na palavra, nas promessas, ouça aquilo que Deus fala a nosso respeito, conheça mais e mais o nosso Deus. Foi-nos dado um poder e autoridade com o propósito de manifestá-lo. E quando que eu devo exercer esse poder? Manifeste agora esse poder, essa autoridade sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre essa nação, sobre o universo. Manifeste esse poder, essa autoridade contra a ação das trevas. Declare que esta obra do inferno ela já foi vencida no corpo de Jesus Cristo. Manifeste esse poder, essa autoridade, declarando em fé que nenhuma arma forjada
prosperará contra a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua área financeira, a sua empresa. Manifeste esse poder, essa dinamite, esse poder ilimitado, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Manifeste esse poder que faz cessar a força do vento e também faz que o mar se aquiete. A vida cristã, ouça, a vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Ela fala de plenitude, de algo grande, de algo profundo, de algo extraordinário. Em vez de pedirmos para Deus mudar a sua vontade, devemos rogar para que a vontade de Deus seja feita. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual. Já podemos ouvir o som de muitos milagres que estão acontecendo através da nossa vida. Amém? Através da minha vida, através da sua vida. Você pode glorificar a Deus. Eu já posso ouvir o som dos milagres, eu já posso ouvir o som das boas novas, eu já posso ouvir o sol da justiça brilhando de uma forma extraordinária, eu já posso ver as pessoas novamente crendo, as pessoas se voltando para Deus, as pessoas buscando a Deus, as pessoas confiando em Deus. Tenham todos, meus irmãos, tenham todos. Vamos estar orando nesse momento. Antes de encerrar, quero convidar você agora na sua casa, se você com a sua família possam concordar em oração agora, possam concordar, vamos nos unir como igreja. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Aonde você estiver agora, declare, seja ousado, vamos ousar como povo de Deus. Você lembra que esteve aqui no culto da oração, nós tivemos um tempo profético aqui assim, nós profetizamos esse vírus sendo banido da nossa cidade, da nossa região. Pastor, mas já existem pessoas contaminadas. Não importa se alguém for, importante é que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus será glorificado em toda essa situação. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais, quero te louvar porque o Senhor nos deu poder e autoridade. E esse poder e essa autoridade está sobre as nossas vidas para ser manifestado. Pai, e nesse momento, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, onde aquele que nos governa, Pai, como igreja, nós nos levantamos uma vez mais, como igreja, nós dizemos não a esse coronavírus, não a essa obra do inferno, não a essa ação que quer paralisar o mundo, não a esse vento que tem se levantado, que tem chacoalhado, que tem feito prejuízos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja, agora, Senhor, nós queremos nos unir uma vez mais. Eu sei que nós somos um porque temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, e nessa unidade nós queremos declarar que recuem agora todas essas investidas do inferno contra Blumenau, contra Santa Catarina, contra o Brasil e contra até o mundo, papai querido. Pai, mesmo que nós sabemos que nos últimos dias viriam pestes, viriam mortes, viriam guerras, Pai, enfim, tantas coisas que a gente já tem visto, são sinais, sim, os sinais vão se cumprir, nós sabemos disso, ó papai, mas também nós sabemos que um temporal tem se levantado e nós foi nos dado o poder para cessar, Pai, para fazer com que esse temporal cesse, Pai, e assim nós declaramos: vento, em nome de Jesus Cristo, agora nós te repreendemos agora, tiramos a tua força agora, anulamos o teu poder agora, em nome de Jesus Cristo, e dizemos ao mar, o mar que representa vozes, aquieta-te, silencie agora as vozes do medo, as vozes de morte, as vozes de escassez, as vozes da destruição, as vozes de histeria, as vozes do pânico, as vozes de guerra, as vozes de morte agora, em nome de Jesus Cristo agora, aquietem-se, silencie essas vozes agora sobre Blumenau, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil, sobre o mundo. Silenciem essas vozes agora, como Jesus falou para o mar: silêncio, silêncio, silêncio. O mar se aquietou, e o mar se aquietou. Pai, como igreja nós declaramos silêncio a essas vozes malignas, as vozes de derrota, as vozes de fracasso, as vozes do caos, as vozes do pânico. Agora nós declaramos silêncio, silêncio agora. E a palavra diz: e o mar se aquietou,
e hoje chegaram ao outro lado. Assim nós declaramos como igreja, o outro lado nos pertence, lá onde nós vamos chegar, ou seja, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, assim será, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Pai, Blumenau é do Senhor Jesus Cristo, Santa Catarina, o Brasil, papai, o nosso governante, nosso presidente, nós abençoamos, declaramos, papai, também ele sendo guardado, a família dele, ele sendo um homem sábio cada vez mais, diante de todo esse bombardeio, diante de todas essas situações adversas, que ele seja guardado, se manifeste cada vez mais a sabedoria que está na vida dele também, papai, em o nome do Senhor Jesus. E assim nós declaramos, papai querido, nesse tempo que se chama hoje, nós vamos estar ouvindo boas novas. Boas novas, ó Pai, eu profetizo na vida do meu irmão, da minha irmã, nesta casa, onde essa mensagem está chegando agora, Pai, eu declaro céus abertos, céus abertos, céus abertos, anjos cercando aquele lugar, anjos guardando esse lugar, com as espadas desembainhadas em fogo, anulando todo e qualquer mal que intentar contra essas vidas. Eu declaro homens e mulheres exercendo esse poder, manifestando essa autoridade, manifestando esse poder, manifestando essa autoridade que foi lhes dado por um decreto. O nosso Pai já nos deu. Papai querido, muito obrigado, porque nós cremos que os céus estão abertos e a glória do Senhor se manifestando em nós, sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar uma semana poderosíssima para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, que faz parte dessa obra poderosa, que todos tenham uma semana poderosíssima, cada vez mais convictos em quem você é em Cristo Jesus, sabendo o que você é, sabendo o que você tem, sabendo quem você tem, né? E jamais esquecendo, se Ele é por você, quem vai ser contra você? Um forte abraço, permaneçam abençoados.